Oi, sejam bem-vindas a mais uma live aqui na página MV Kids. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Mid e aqui na página MV Kids eu te ensino a ter uma renda todos os meses através da modelagem e costura infantil, e sendo possível utilizar apenas uma máquina doméstica, essas simplesinhas que você tem aí na sua casa, tá? Eu sempre dou ênfase nisso porque justamente tem gente que acha que precisa de vários maquinários para poder começar o seu próprio negócio. E sim, gente, costura infantil é um negócio, é uma profissão, né, que você aprende e você consegue ter uma renda todos os meses com ela. Não é qualquer rendinha não, tá? Consegue ter uma renda bem gorda, bem grande, tá? Oi, oi, vamos entrando. Hoje nós vamos falar sobre como que você vai fazer, ó, manutenção não, né, gente? Os cuidados que você precisa ter com a sua máquina, seja ela industrial, tá? Seja ela doméstica, os cuidados que você precisa ter, pelo menos mensais, né? Não vou dizer que todos os dias você vai ficar de olho nisso, mas pelo menos todo mês você precisa dar uma passadinha de olho ali para ver como é que tá a sua máquina. Me conta aqui, quem aqui está presente, está online agora, que tem o tipo de máquina doméstica. O tipo de máquina doméstica é essas aqui, ó. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. O tipo de máquina doméstica é essas aqui. Você coloca assim, ó. Você pega, bota na mesa da cozinha, depois você pega e guarda. Esse é o estilo de máquina doméstica. Eu tenho... Tem muitas aqui que tem industrial ou tem muitas que tem a máquina doméstica? Deixa eu ver. Eu tenho a doméstica. Eu tenho uma dessas. Essa minha aqui, ela é a Facilita Pro da Singer, tá? Mas as outras que são domésticas também, a maioria, gente, é o mesmo tipo de cuidado que você vai ter, tá? Muda uma coisinha ou outra, tá bom? Para máquina doméstica, ela é uma máquina que a gente tem muita facilidade, né? De manusear ela, mais facilidade do que de manusear uma máquina industrial, né? Porque a máquina industrial, ela é um pouco mais rápida, um pouco não, ela é bastante rápida, né? Bem acelerada. E a máquina doméstica é um pouco mais devagar, certo? Essa minha aqui, se eu não me engano, ela faz 800 pontos por minuto, né? Não sei se você já verificou isso da sua, né? Quantos pontos a sua faz por minuto. Essa minha, ela faz 800 pontos por minuto, se eu não me engano, tá? Foi 700 e pouquinho, é mais ou menos isso. E aí, essas máquinas aqui, meninas, quando você sentir que a sua máquina, ela tá ficando mais devagar do que deveria, né? Por isso que é importante, às vezes, você saber quantos pontos ela faz, qual que é a velocidade dela ali, né? Porque a máquina doméstica, ela tende a ser um pouco mais devagar do que a industrial, claro, né? E aí, é bom você saber qual que é ali a velocidade dela de fábrica mesmo, sabe? Por quê? Porque quando ela ficar um pouco mais lenta, aí você já vai notar, poxa, essa máquina tá mais lenta do que deveria, né? E o que que isso tem a ver, né? A máquina tá lenta, em que ela vai te atrapalhar? Quanto mais devagar, né, mais você vai demorar para concluir uma peça. Quanto mais você demora para concluir uma peça, né, você vai ter que postergar ali para o outro dia aquela encomenda que era para você fazer em um dia, né? Aí vai fazer em 2 dias ao invés de fazer em um. Consequentemente, você perde, porque ao invés de você entregar aquela peça ali em um dia, você vai entregar em 2 dias, né? Então, quem costura, né? Quem trabalha com a costura infantil, você que está entrando agora para esse mercado, é bom você saber que nós precisamos, né, sempre, todos os dias, buscar agilidade no nosso trabalho, né? Porque é você que faz a peça. Então, quanto mais rápido você terminar, mais rápido você entrega, mais tempo livre você vai ter para pegar mais encomenda. Ou seja, mais encomenda, maior a renda, né, que entra ali naquele mês, certo? Então, é importante você ficar de olho, né? E esse ficar de olho, ele entra nos cuidados que você precisa ter com a sua máquina, tá? A minha máquina teve uma vez que eu percebi que ela não tava, gente, ela tava lenta, 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 que era uma beleza. Sabe, parece que não tava andando o negócio direito, sabe? E aí eu fui descobrir que era o quê? Ela tem a maioria das máquinas, elas têm uma plaquinha aqui de metal.
Essa plaquinha você consegue tirar ela. Você pega uma ferramentazinha. Isso daqui é um pedaço de um negócio de cortar a unha que eu peguei. Mas ela vem com uma ferramentazinha pequenininha. Você consegue tirar esses parafusos, né? O que aconteceu com a minha? Deixa eu contar pra vocês. Quando eu tirei o parafuso, eu vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu reparei, né? Na verdade, antes de tirar o parafuso, eu reparei que a minha máquina, como é que fala? Os dentinhos, né? Ela tem uns dentinhos aqui. Deixa eu tirar aqui o calcador. Ela tem os dentinhos dela. Esses dentinhos, eles servem pra quê na máquina, gente? Pra empurrar o tecido, ó. Isso aqui é dentinho, ó. Tá vendo? Esses dentinhos servem pra empurrar o tecido. E eu reparei que a minha, ela tava um pouco baixa. Resumindo, ele tava empurrando de pouquinho em pouquinho o meu tecido, ou seja, ela tava lenta pra caramba, né? Porque ele tava empurrando bem devagarzinho ali o meu tecido. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu não vou... Tem um tempo isso, tá, gente? Eu não vou pagar... O negócio que eu não tô com a minha ferramenta própria pra abrir isso aqui, tá duro. Eu não vou pagar pra um técnico. Eu não sei quanto que é na cidade de vocês. Quanto que é na cidade de vocês pra um técnico dar uma manutenção na máquina? Porque aqui fica em torno ali de uns 250. Tem tempo que não é 150 reais, viu, gente? Eu falei, eu não vou pagar. Deixa eu desmontar aqui. Eu fui tirar a plaquinha. Tô tentando tirar agora aqui, só que tá duro. E eu não tô com a minha ferramenta. Porque ela vem com uma ferramentazinha, meninas, que é maravilhoso. Pra gente simplesmente só coloca assim, ó, e enrosca. E desenrosca, sabe? Eu fui, desmontei. E no que eu desmontei, adivinha? Entre os dentinhos, na parte entre eles, assim, embaixo dessa plaquinha de metal, tava cheio de pó de tecido. Tinha tanto pó de tecido que tava duro. Duro. Exatamente, eu conseguia pegar uma pinça assim e pegar ele. Tinha tanto pó de tecido que tava duro. Por ter esse tanto de pó de tecido que foi acumulando ali, que eu ia costurando, né? E aí acumulou aquele tanto de pó de tecido. Tava duro e tava impedindo que os dentinhos abaixassem. Ou seja, eles abaixavam só um pouquinho e já subia, porque ele não tinha para onde abaixar, certo? Porque tava duro. Aí eles abaixavam assim só um pouquinho, ó. Sabe? E aí tava indo devagarzinho. Gente, quando eu tirei esse tanto de sujeira dali, os dentinhos subia e fazia a volta completa. Porque não é simplesmente abaixar e subir. Ele faz, é como se ele andasse, sabe? Ele faz uma volta assim, ó. Deixa eu ver de lado. Ele faz assim, ó. Pra trás. É como se fosse isso aqui. Ele fizesse uma volta, os dentinhos. Porque à medida que ele vem e vai pra trás, ele vai empurrando o tecido, ó. E aí ele tem que ter essa liberdade pra ir, ó, de forma mais rápida. Como o meu tava cheio, ele baixava, tá vendo? Ele não conseguia dar aquela voltona, por isso que o meu tecido não andava. Tava ali parecendo que, sabe, eu tinha que ficar puxando lá atrás, não andava de jeito nenhum. Sujeira, sujeira pura, tá? Então, pelo menos ali uma vez no mês, vocês pegam na maquinazinha de vocês, doméstica, tira essa chapinha e olha como tá, né, por baixo, assim, desses dentinhos. Aí você pega a pinçazinha mesmo e tira, sabe? Gente, é só 2 parafusinhos que tem nessa chapinha, facinho. Pega uma chavinha de fenda e puxa. Eu só não tô conseguindo, gente, porque eu apertei bem da última vez, viu? Deixa eu ver se eu consigo. Tô conseguindo. Porque tem a chavinha. Será que tá aqui? Deixa eu olhar. Calma aí, galera. Não tá aqui. Realmente eu não trouxe. Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma minha pinça. Que ela é maior, né? O jeito que tá dura aqui, acho difícil. Ela tem um ganchinho, sabe? Não vai. Não vai, não. Durinho mesmo. Tem que ter a chavezinha própria. Não vai. Vai entortar tudo.
Aí você pega uma chavezinha de fenda, sabe? Que ele encaixa certinho nesses dois parafusinhos, tá bom? Tira, verifica. Primeiro ponto para você dar uma olhadinha na máquina de vocês, né? Para ver se ela tá andando certinho, que não vai atrapalhar a vida de vocês. Aí se for industrial, você consegue ver, eu acredito que por baixo ali, porque a industrial ela é mais, tem um monte de ferro, aqueles tem tudo. Né? Você vai dar uma olhadinha por baixo para ver se dá para enxergar alguma coisa, certo? Que é a doméstica, eu sei que é só tirar essa plaquinha que você já consegue ver, visualizar ali tudinho, tá bom? Outro ponto que é bom vocês verificarem, se a máquina de vocês forem... Tem alguém que tem dúvida se... será que essa minha máquina eu coloco óleo? Tenho que lubrificar? Vocês têm essa dúvida? Cuidado pra não empenar a cabeça do parafuso. Não tá nem torcendo, mulher. Não corre nenhum risco. Corre nenhum risco, ele não tá nem mexendo, não. Tá na outra máquina, tá lá em casa. Que eu lembro que eu utilizei pra eu dar uma limpadinha nela, né? Eu pego separei um pincelzinho estilo de maquiagem, só pra eu fazer essa varredurazinha, sabe? Ó, sim, eu coloco... Vamos lá. Tem máquinas igual essas aqui de hoje em dia, elas não precisam mais. As máquinas novas não precisam ser lubrificadas. Elas não precisam colocar óleo, tá? Só que tem as máquinas antigas, igual eu tenho uma mais antiga, que ela tem já o local certinho de você colocar óleo, tá bom? Então, se a sua máquina não tem nenhuma indicação de pôr óleo, nem se atreva. Por quê? Porque se você colocar, ele pode ser que vai ficar respingando óleo aqui pelos todos os buracos da sua máquina. Quando você for utilizar o tecido, vai respingar óleo no tecido e não sai. Vai manchar, tá bom? Toda máquina que é indicado fazer a lubrificação, ela tem as entradas e uma setinha assim, ó, para poder colocar o óleo, tá? As que não tem, não precisa, tá? E eu digo isso porque essa maquinazinha minha aqui, ó, já vai fazer 4 anos que eu tenho ela e ela funciona perfeitamente. E um técnico também já havia me falado, né, que essas máquinas novas, vocês podem até pesquisar vídeo no YouTube também, se vocês quiserem, para confirmar, tá? Essas máquinas mais novas, elas não precisam de lubrificação, tá? A minha antiga, ela tinha setinha, tinha uma na parte de trás aqui, ó, eu ainda tenho ela tá na casa da minha sogra, que eu emprestei para ela. Ela tem um pontinho na parte de trás, que ela tem essa parte aqui maior, né? Tem uma setinha com um buraquinho sem fundo. Esse buraquinho sem fundo, ele dá direto em uma engrenagem. E aí eu ia lá e, ó, pingava o óleozinho. Inclusive, o óleo que eu usava era um da Singer, porque a minha máquina era da Singer, né? Um potinho assim que ele já vinha um biquinho em cima. E aí eu jogava o óleozinho e ele lubrificava. E tinha na parte de trás e tinha em outros pontos também, que dá bem certinho, sabe? Nas engrenagenzinhas que mais precisavam. Essas aqui, ó, elas não precisam, tá bom? Então você vai verificar, depois desse primeiro ponto de dar uma limpeza aqui nessa parte dos dentinhos, você vai verificar se a sua máquina tem essas direções para você colocar óleo, tá? Se não tiver, pode ficar despreocupado, porque não tem necessidade, tá bom? Porque se você tá sentindo a sua máquina pesada ou alguma coisa assim, tipo, é alguma outra coisa que tá travando, mas não é questão de engrenagem não, tá? Essa minha máquina aqui teve uma vez que eu peguei ela travando, e sabe o que que era? Aqui em cima, ó, tem um negóciozinho de dar tensão, né? E a tensão tava puxando muito, tava muito forte essa tensão, tá? E aí eu tive que regular ela, baixar ela, e aí ela aliviou a linha, né? Porque se fica travando muito, a tensão deve estar forte, tá? Outra coisa também que é bem legal de vocês saberem é que isso eu considero também faz parte dessa manutenção da nossa máquina, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei como é na máquina de vocês, tá? Mas você vai procurar. Toda máquina, a maioria pelo menos, tá? Tem ou uma alavanca, ou um negocinho assim, ó, que tem mais e menos. Isso daqui serve para quê? Ele diz a tensão do meu calcador. Aí já não tem nada a ver com a linha, tá, gente? É a tensão aqui do meu calcador. Quando eu solto, ó. Tá vendo?
qual é a pressão que ele vai ter contra o meu tecido. Eu considero isso parte da manutenção, porque quando a gente deixa ele muito pesado ali, por exemplo, eu vou usar um tecido um pouco mais fino, e às vezes eu preciso que o meu calcador tenha um pouco mais de peso em cima desse tecido, para que ele não... Fino não, gente, grosso, um tecido mais grosso, né? Para que ele não... Como é que fala? Fique com dificuldade de andar. Aí você bota um peso maior, que aí os dentinhos de baixo vai empurrar, certo? Esse tecido. Aí beleza, eu usei um tecido grosso, fiz a roupa que eu tinha que fazer e eu deixei esse meu calcador bem pesado. Isso aqui já é uma manutenção minha, tá? Ninguém me chegou e me falou, se você deixar esse negócio sempre no pesado, vai acabar com a sua máquina. É uma manutenção minha, né? Que é o quê? Esse calcador aqui, ele sempre no pesado, ele vai pressionar os dentinhos, que automaticamente vão ficando cada vez mais baixos, tá? Se não for caso de sujeira, que o seu dentinho tá baixo, né? Você tirou, limpou, viu que os seus dentinhos estavam baixos por conta da sujeira, ele voltou ao normal, ok. Mas se ele tá baixo e não tem sujeira nenhuma lá, aí já entra outra história, que você vai precisar, com certeza, pedir um técnico para arrumar as engrenagens e subir esses dentinhos. E na minha cabeça, gente, esses dentinhos baixaram por muito peso em cima, sabe? Muito peso em cima e ele vai baixando. Aí acaba que no final você vai ter que pagar alguém para configurar e subir ele de novo, né? Mexer nas engrenagens e subir esses dentinhos de novo, tá? Porque, você pode até pesquisar, tem duas formas de baixar esses dentinhos. Uma é sujeira e a outra, na minha cabeça, é peso. Né? É peso, ó. Tá vendo? Cada vez que mesmo o tecido passando, ele fica muito pesado e vai forçando muito esses dentinhos. Então, sempre que você finalizar alguma peça, né, mais pesada, como tecido de brim, sabe? Um tecido mais pesado, que você precisou mudar aqui essa pressão do calcador, pressionar um pouco mais, você vem cá e afrouxa ela um pouquinho, sabe? Não custa nada. Você pega a mesma chavinha que eu utilizo para desparafusar aqui, ela ajusta aqui também, ó. Que esse meu aqui, ele roda. Aí vem, ajusta, dá uma folgadinha nessa tensão para não ficar tão apertado. Porque muito peso, vai, ó, uma hora vai baixando. Pode demorar 1 ano, mas 1 hora vai baixar e você vai precisar de um técnico para vir ajustar essa questão aqui para você, né? Subir esses dentinhos. Então, sim, eu considero uma forma de você cuidar, né, da sua máquina. Porque, gente, é caro a manutenção. Ou vocês não acham? Vocês acham barato? Vocês acham? Tem uma que eu li aqui que é 300 e poucos reais a manutenção na cidade dela. Eu não acho barato, né? Fora que vai desgastando a máquina. Quando você tem uma máquina bem cuidada, ali você usa ela anos e anos. Não precisa ficar trocando, né? Então, tem que ter esses cuidados, né? Pra não ir desgastando, destruindo elas. Tá bom? Vamos lá. Outro cuidado que é bom a gente ter entra na parte da regulagem de pontos. A minha máquina, essa daqui, ela não costura se ela tiver no ponto zigue-zague ligado. Tem algumas que costuram. A minha antiga, ela costurava. Só que o que acontecia? Eu deixava o ponto, não digo do zigue-zague, tá, gente? Porque o ponto de zigue-zague a gente muda aqui, ó. Tá? Aqui tem reto, zigue-zague. Não falo desse ponto. Em cima aqui tem o tamanho nessa minha máquina. Você vai verificar na sua. Essa minha máquina, ó, tá vendo? Tá no 0. Ela tem vários tamanhos. Isso aqui quer dizer o tamanho do meu ponto zigue-zague. Essa máquina, se eu deixar esse ponto ligado, pelo menos no 1, ela não costura reto. Sabe? Ela não costura. Ela vai costurar todo... Não, nem um zigue-zague, nem um reto. Vai ficar todo chongo os pontos. Se você tem uma dessa, testa aí pra você confirmar que realmente é verdade, tá? Só que a minha antiga, ela não interferia no ponto, mas eu comecei a prestar atenção que forçava a agulha. No que forçava a agulha, eu vivia quebrando a agulha. Sabe quando você vai passar o ponto e parece que a agulha pega em alguma coisa e entorta? Era o que acontecia. Acontecia muito, né? Então eu reparei que às vezes eu largava o meu ponto, o tamanho do ponto zigue-zague, eu largava ele quase perto do 0 e sem perceber, sabe? Porque essas coisas para mim não fazia diferença.
né? E aí eu comecei a reparar que eu largava ali próximo do número 0, sem ir lá e deixar realmente no 0, sabe? E ele forçava a minha agulha. Era como se ela ia para dar um zigue-zague, mas não estava ligado no zigue-zague totalmente, aí ela voltava. Aí nisso ela ia arranhando dentro da bobina, sabe? E toda vez ela quebrava. Eu entortava a minha agulha, eu quebrava muita agulha na minha máquina antiga, até perceber que mesmo no ponto da minha máquina antiga, mesmo ele não impactando no reto, no zigue-zague, quando eu deixava ela, sabe, sem ser zerada ali no tamanho do ponto do zigue-zague, ela dava uma forçadinha, sabe? Era como se fosse para engrenar no zigue-zague, mas não estava ao mesmo tempo. E forçando isso, o que acontecia? Toda vez eu quebrava e desregulava a parte ali da bobina, né? Aquela partezinha que ela vem e engancha e pega a língua, pega a linha certinho, sabe? Não sei se já aconteceu na sua máquina dela não tá pescando a linha. Na hora que ela desce, ela bate de cara com a bobina. Parece que não tá no tempo certo, sabe? Aí ela vai lá e bate na caixinha da bobina. E isso foi desregulando e acabou nesse ponto, né? De ela não tá no tempo certinho, tá? Então, uma das formas também da gente cuidar da nossa máquina, seja ela qual for, você vai verificar a sua. É sempre que você for fazer o ponto, eu vou fazer o ponto reto. Certifique que os outros pontos estejam tudo zerado, para que o seu ponto reto encaixe ali perfeitamente, sabe? Que não force a engrenagem dela. É uma forma de cuidar da sua máquina, porque com o tempo você vai ver os estragos que vai acontecendo, né? Se deixar ela forçando. Da mesma forma, se você for fazer um ponto zigue-zague, precisar, verifica certinho, sabe? Se a sua agulha está centralizada, sabe? Tem como você verificar tudo isso antes de começar a costurar, que é uma forma de cuidado, não fazer de qualquer jeito, sabe? Fazer de qualquer jeito, uma hora ou outra vai vir os efeitos colaterais na sua máquina, né? E eu, gente, eu sou apaixonada pelas minhas máquinas. Não sei vocês. Vocês têm ciúme das de vocês? Eu sou muito enciumada das minhas coisas, sabe? Das minhas máquinas. Tem uma outra que eu comprei, que eu tô gostando muito dela, que é a da Janome. Ela é doméstica também. É uma das que eu mais gostei. Porém, só tem uma coisa nela que eu não gostei muito, é o ponto caseado. Porque ela é uma máquina que faz o ponto caseado automático. Esse negócio de automático, pra mim, não gostei muito não, tá, gente? Confesso pra vocês. É a única coisa que eu não gostei nela. Porque eu gosto muito do manual que tem aqui, ó, que eu vou mudando os pontinhos e vou fazendo. Pra vocês terem ideia, lá no meu começo, eu treinei tanto fazer caseado, gente, que se você me der uma máquina que não tem ponto caseado, mas que tenha zigue-zague, eu vou fazer um caseado perfeito, né? Que eu treinei tanto caseado de forma manual, sabe? Que eu já desembolo. Aí agora me vem a máquina e bota um caseado automático. Mid, como que é um caseado automático? Gente, ela vem com um negócio assim. Depois eu vou fazer um videozinho pra vocês verem. E aí você encaixa ele lá e você só bota no negócio e ela faz. Você fica assim, ó. Pra mim não dá, isso ali me toma tempo, sabe? Eu sou muito das antigas, gosto de ir lá e fazer o negócio. Então a única coisa que eu não gostei nessa máquina, tá? Mas eu amo minhas máquinas e tenho muitos ciúmes delas, sabe? Quando vem com essa de pegar emprestado, isso não dá muito certo. Não pede minhas máquinas emprestado, não. Isso aqui, gente, é igual... Por que a gente não pega de emprestado pros outros de jeito nenhum? Por que a gente nunca empresta? Que é algo pessoal, íntimo. É igual minhas máquinas. É igual máquina, viu, gente? Vocês não pegam a máquina emprestada dos outros, não. Isso aqui é íntimo, igual calcinha. Você não empresta, sabe? É máquina. Engraçado que lá em casa, quando o ateliê ficava em casa, né? Qualquer pessoa que ia chegando dentro do quarto, assim, do ateliê, eu já ficava, o que você tá procurando aqui? Aqui não tem nada. Ó, marido, máquina é igual marido, a gente não empresta, é isso. Não empresta. Marido e esposa, é isso. Eu nem pensei nisso, né, gente? Porque isso não é nenhuma possibilidade. Mas é isso, tá? Então, o meu ateliê, quando ele ficava lá em casa, que alguém chegava perto, na porta ali não tinha nada de ninguém.
Era tudo coisa de costura. O que que a pessoa tá beirando o meu ateliê, sabe? O que que a pessoa quer? Então eu já ficava tudo enciumada. Não pega nas minhas coisas, não mexe nas minhas coisas, sabe? Porque eu sei o cuidado que eu tenho com as minhas coisas. As pessoas não têm. Ah, é só pra fazer uma costurinha aqui. Não, sabe? Não deixa. Também não gosto. Tenha cuidado com as máquinas de vocês, com as ferramentas de trabalho. A máquina é a nossa ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de fazer dinheiro. Se você souber usar bem a ferramenta de fazer dinheiro, tá? Então é isso, gatinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não fez essa manutenção, faz pelo menos mensal, tá, gente? Uma vez no mês, passa o olho ali pra ver se tá tudo certo aqui por dentro nas sujeiras, tá? E aí, faz pelo menos uma vez no mês. Se você não fez, hoje você já senta no instantinho, né? Passa ali, separa um pincelzinho pra fazer essa varredura. Tem um pincel aqui, ó, que ele é muito bom. Esses pincéis aqui, amarelinho, ó, eles são baratinhos. Porque as cerdas deles são mais durinhas. Então, você consegue passar assim e arrastar tudo. Sabe? Como se fosse... literalmente varrendo. Não é molinho igual o que eu uso de maquiagem, ele é mais molinho, sabe? Mas esse aqui ajuda também. Você passa, já faz aquela varredura de pó de tecido, tudo. E é baratinho isso aqui. É bom ter. Se você não tem essas ferramentazinhas, tá? Que faz a limpeza na máquina de vocês, separa um pouquinho, sabe? Pega um estojinho velho e separa algumas ferramentazinhas, como uma chave de fenda mini, tem como você comprar. Porque se você tiver a grande, você não vai conseguir botar ela aqui embaixo. E aí tem umas mini mesmo, própria para máquina. Aí você compra uma, deixa dentro desse estojinho, junto com o seu pincel de limpar. Uma vez no mês, você vem fazendo essa varredura na máquina de vocês. E, ó, acredite, você mantendo essa manutenção, digamos assim, você não vai ter aquele trabalho de a máquina tá enganchando, a máquina tá isso, sabe? Tá dando... Não, porque você sempre vai manter ela, todo mês você vai dar uma olhada, sabe? É meio que você vai fazer a sua própria manutenção nela. Ver se tá tudo certo, se não tem nada fora do lugar. Você não vai ter BO, sabe? BO com máquina. Porque se a gente vai só usando, não faz manutenção nenhuma, chega um momento que uma coisa vai levando a outra, né? Quebrou um trem, já puxa outro, vai só dando BO, tá? E aí, se a sua for industrial, da mesma forma. Principalmente, gente, porque industrial, ela é uma máquina um pouco mais difícil de você mexer, até de manutenção, tá? Mas procure, né, fazer esses pequenos ajustezinhos nela, que é o quê? Passar o pincelzinho de pó lá dentro, tira todos os restígios de pó para tirar assim, né, para não dar endurecida, porque se endurecer juntamente com o óleo, porque a industrial a gente faz, coloca o óleo e fica ali embaixo dela. Se você tem industrial, você vai saber. E aí, esse óleo que fica embaixo, quando a máquina vai funcionando, ele vai jogando nas engrenagens, né? Então, para não endurecer nada, vai fazendo isso. Tenho certeza que vai ter um intervalo maior entre as manutenções que você vai precisar fazer com o técnico. E a manutenção em máquina doméstica e industrial é bem diferente o valor, viu? Que você vai pagar, tá? Então é isso. Essa live vai ficar salva. Quem chegou depois pode assistir para tirar essas dúvidas, tá bom? Tenham cuidado com a máquina de vocês, que é a sua ferramenta de fazer a sua renda com a costura infantil, tá? Beijão, amanhã estamos aqui novamente, 3h30, vai ter um conteúdo muito bom. Então espero vocês. Beijo!